Fala senhora, fala senhor. Hoje teremos um vídeo diferente. Isso aqui que vos fala é mais uma vez eu, Rafael Racor. Sou músico, formado em Ciências da Comunicação. Sou luso-brasileiro, moro aqui em Lisboa há mais ou menos 5 anos. Nesse vídeo a gente vai... Eu não sei muito bem sobre o que ele vai falar, mas eu tô saindo de Lisboa para tocar num casamento numa cidade lá no norte chamada Braga. Minha barba deve estar aí com o formato da máscara, mas tudo bem, o importante é usar máscara. É uma viagem de 2 dias, eu vou para lá, vou ficar num hotel e no dia seguinte eu vou tocar. Vamos ver até o final desse vídeo sobre o que a gente vai falar, quais são as coisas que vão aparecer no nosso caminho. Então fica comigo até o final, já aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like e vamos junto comigo até o final dessa viagem que eu acho que vai ser bem da hora. Você que é músico, quer morar em Portugal, hoje é uma experiência que fazia mais de 1 ano que eu não tinha, que é ir tocar num casamento viajando. E é claro que a gente vai com ele, o Flixbus, mais uma vez. Flixbus, preciso de umas passagens grátis, hein? Pronto, já estamos mais uma vez no autocarro, Flixbus. Estou com 2 máscaras, uma N95 e uma outra por cima. Não tem uma janela aberta, tudo ar-condicionado, me dá um pouco de medo isso. Por isso, olha a minha orelha. Bom, assim, jiu-jitsu. Pronto, melhorou um pouquinho. Coloquei em cima do óculos, ó. Fica aí uma dica pra você que usa óculos e máscara, pra não machucar as suas belas orelhas. Coloque aí também, assim, ó. Fica um pouquinho melhor, mas ainda machuca. Bom, vamos torcer para que essa viagem corra bem, do começo ao fim, sem Covid, sem deixar ninguém doente. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, pra me dar um apoio, caso eu pegue Covid. Se eu pegar Covid, eu vou deixar você saber na descrição. Nesse momento estamos em Porto. Não pode, não, só tem um sentido. Mais ou menos assim. Senhoras e senhores, chegamos em Braga. Cara, que viagem infinita. Foram umas 5 horas, atrasou um pouco, durou até um pouco mais do que deveria. Mas estamos aqui, chegamos em Braga. Vou agora fazer o check-in no hotel que eu vou ficar. E amanhã é que é o evento. E vamos ver o que é que acontece hoje à noite. Se eu saio pra jantar, se ainda dá tempo. Eu não sei como é que estão as restrições aqui. Mas eu vou sair, vou deixar minhas coisas e vou dar uma volta. Cara, meio bizarro, o hotel fica tipo dentro de um centro comercial, tipo um shopping, ó, que macabro. Tomara que esse centro comercial não feche. Bom, nossa, super difícil de encontrar a entrada disso, mas acho que agora eu encontrei. Então vou lá, louco pra mim. Espero sair pra jantar e tomar uma cerveja aí fora, porque tá um puto calor chegando aqui no lugar. Vou a pé porque eu não confio no elevador. Cheguei, que bom. Posso tirar já, né? Cheguei, cara. É um quartinho no hotelzinho, arrumadinho, mas calor pra caramba. Mas tem até ar-condicionado. Vou deixar minhas coisas aqui e vou sair atrás de uma comida francesinha. Estamos em Braga, estamos no norte. Um bom lugar pra comer uma francesinha e tomar um fino ou um príncipe. O maior, acho que é o príncipe, não é? Ou é caneca, vocês também falam caneca aqui no norte. Pronto, então fui, que já são tipo quase 10, vou correr lá. Se eu não conseguir jantar, pelo menos cerveja eu consigo. Cara, um breve update aqui, não sei nem se tá direito essa luz aí, mas eu cheguei, já me instalei no hotel, o casamento é amanhã, eu devo acordar, tipo, arrumar minhas coisas, ir pro casamento, ter que pegar um Uber, o lugar do casamento chama-se Servães. Então, olha a treta que é você sair de Lisboa, planejar toda a viagem, isso é o que custa mais, né? Isso é o que gasta mais tempo, na verdade, mas é muito legal, eu gosto pra caramba de fazer esse tipo de viagem para casamento, já fui para outros países também fazer casamento e agora eu finalmente consegui aqui a minha cerveja, porra. Tem que ter cerveja, senão não dá. 31 graus, cara. Eu achando aqui que no norte já tá mais frio. Tá calor igual. O bom de Portugal é isso. Você viaja, acha que vai encontrar algo super diferente. E, bom, veja isso como um lado positivo ou um lado negativo, mas é extremamente parecido. A única diferença é que eu sinto aqui em Braga tem muito menos imigração, é muito menos cosmopolita a cidade. Então, assim... É muito mais uniforme, pessoas, o jeito das pessoas se portarem e tal. Aqui Braga é muito mais portuguesa do que Lisboa. E é fixe também, é bom, isso é legal também. Pra quem já conhece aí meu canal sabe que quando eu viajo eu não fico muito falando isso é uma construção de século X bolinha, new caralho.
Aqui aconteceu tal coisa. Ah, antes de mais nada, enquanto você vê essa imagem bonita, não se esqueça de clicar aí no gostei, no inscrever-se e no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. Essa é a vista do meu quarto, é muito legal. Ali a Sé de Braga e a lua, cara, que tá em Full HD hoje. O meu telefone não tá em Full HD, mas a lua está. Burger King, cerveja, Superboc, água. Água também é muito importante. Powerbank é muito importante. Álcool é muito importante. Álcool para higienizar as mãos, tá? Esse Powerbank é da Thomann e o link tá na descrição. Se você quiser comprar um Powerbank igual. Deixei ali todas as minhas baterias carregando e vou dar uma saída agora à noite para dar uma olhada aí na cidade. Pela primeira vez que eu saio esse horário, são 2 da manhã. Vamos dar uma olhada aí como é que tá. Como é a cidade às 2 da manhã? Voltando de lá, devo dormir e acordar tranquilo, bem descansado pra gig de amanhã. Estamos em Braga à noite. Isso aqui é bastante central, né? A gente tá muito pertinho da Sé de Braga e da Avenida Central. Vamos dar uma volta aí, sem rumo. Vou continuar andando. Carros vêm, carros vão, poucos, mas existem. É isso é um passeio macabro de madrugada em Braga. Braga. Estamos aqui em Alfama. Mentira, não é Alfama, mas parece, não parece? Um pouquinho. Na falta dos meus gatos, tá aí, ó, uma amizade, fazendo amizades. Parece que gato sabe quando a gente é brother, né? Sabe que a gente é brother. É brother? Não é brother, não? Tchau. Braga. Fazia, sei lá, cara, 4 anos que eu não vim aqui nessa cidade. Pior parte de dormir fora de casa, pior parte de dormir num hotel aqui, o único pedido que eu fiz era um limão. Parece que nenhum lugar do mundo tem limão, só a casa da gente tem limão. Você que não sabe disso, dê valor aí ao limão que tem na sua casa, porque fora dela não existe limão. Aí no hotel tem que tomar cafezinhos assim, com água de torneira. Mas tá bom, tá bom. O pessoal do hotel aqui foi gentil, foi legal comigo, porque como eu fiz a reserva pelo Booking, eu pedi para que eles me deixassem ficar um pouco a mais, que o evento hoje começa às 5 da tarde e eu volto para Lisboa. Vou chegar em Lisboa cerca de 2 da manhã, tecnicamente no domingo, mas eu viajo hoje. Então, como seria uma viagem exaustiva e tal, vou tocar, vou passar o dia inteiro de pé, vai estar calor, depois eu ainda entro num autocarro, tenho que ir até Lisboa, vou ficar sem dormir até 2 e tal. Eu pedi para eles deixarem eu fazer o check-out 2, 3 da tarde, para eu poder dormir mais. E eles concordaram. Achei legal, o pessoal aqui desse hotel foram bacanas assim comigo. Casamentos em Portugal, não é? Tem um outro vídeo aqui em cima do último casamento que eu fiz, que foi no ano passado, foi em 2020. Foi um casamento em Sintra. Saí até na Vogue nesse casamento, foi bem legal. Só que foi o único do ano passado. E esse aqui é o único até o momento nesse ano. É o primeiro que eu realmente saí de casa pra fazer um evento, pra tocar em um casamento. E, cara, que loucura, velho. Eu tava bem ansioso, assim, tipo, pra vir tocar, um pouco inseguro. Vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouco eu vou pegar minhas coisas, já vou me ajeitar pra ir lá pro casamento que fica numa cidade aqui do lado, uma zona da cidade aqui do lado. E aí eu vou contar pra vocês o desfecho dessa história. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não clicou no gostei, clica aí já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber notificações, ajudar esse canal a chegar, quem possa interessar. Já sabe, né? Não preciso nem dizer. Vou arrumar as minhas coisas ali, a gente já se fala. Olha, eu vou aproveitar para dar uma sugestão para você que é músico, que é guitarrista, violonista. Quando você for viajar com o seu violão, tire a tensão das cordas. Primeiro que vai impedir, em caso de pancada que der no braço, vai impedir que a força das cordas contribua para quebrar o braço. E outra é que às vezes você viaja e a temperatura, seja do avião, do carro, acaba por fazer efeito no tampo e na ponte. Então tira toda a tensão. Foi um luthier amigo meu que deu essa dica. Já vou sair agora do hotel. São 2 e pouco da tarde, vou pegar um Uber e vamos lá pro casamento. Foi de boa, adeus quartinho, deixei bagunçado mesmo. Vemos Braga numa próxima, por hora é só, vamos pra Cervantes, tomando muito cuidado, máscara, álcool, o tempo todo. Merda. Adeusinho.
Pronto, tem que vir pra sombra, cara. Muito calor. Cara, todo mundo olha muito estranho, né? Pra uma pessoa fazendo vídeo. É mesmo um negócio meio bizarro. Vou ser honesto aqui com vocês, até porque nesse canal nós somos sempre honestos. Tô com um pouco de medo de tocar, um pouco ansioso. Faz tempo que eu não toco em um evento, num casamento, né, que é um evento importante. Por sorte os noivos são mó legais, acabei de conhecê-los. O DJ também super solícito, achou melhor complementar com o equipamento dele, realmente vai ficar bem mais legal. E assim eu tenho retorno, fica bem mais legal. Esse é um lugar, cara, é um hotelzão, 5 estrelas, bonito, lugar bonito. É isso, cara, ser músico tem dessas. Por isso que é uma profissão tão difícil e quando ela é valorizada, ela é realmente valorizada, porque não é fácil esses problemas, esses altos e baixos da vida de um músico, não é todo mundo que está disposto a enfrentar isso. A pessoa talvez lá quando senta ali no escritório, talvez não passe nem por um terço da emoção de um músico ou de um artista qualquer, então, porque realmente é um caminhão de emoções. São muitas emoções, como já dizia o Roberto Carlos, e realmente, cara, haja coração, hein? Haja peito para suportar tanta emoção. Quase sempre os resultados são bons, quase sempre vale muito a pena. Aliás, quase sempre não, sempre vale muito a pena, mesmo quando as coisas não saem como esperado, porque infelizmente na vida e na arte, assim como em várias outras coisas, ninguém pode te ensinar nada, pode te dar uma ideia, te inspirar, mas só você é capaz de aprender, só você é capaz de se ensinar, de se educar. Como? Fazendo, mano. Se você não faz, faça, porque tem que fazer. Você pode fazer aula, você pode ter o melhor estudo de música do mundo. Se você não fizer, se você não se educar, se você não for atrás da sua própria linguagem, eu te garanto que todo esse estudo vai ter sido nulo. Então não tem outro jeito a não ser fazer. Tem que dar mesmo a cara a tapa. Viver de música é assim, viver de arte é isso aí. Aí, casamento concluído com sucesso, toquei com aquela coluna ali, mais a minha. Aí, esse foi o lugar que eu toquei hoje. Tinha aqui umas 70, 80 pessoas, foi bonito. Pôr do sol legal, gostei. Então olha, pra resumir a experiência de hoje, foi assim, toquei com medo, mas toquei, deu tudo certo, o medo foi embora. Claro que depois da pandemia e durante a pandemia toda, ficou difícil pra mim, pra quem já me acompanha no Instagram principalmente, sabe que eu tive um problema na voz, né, nas cordas vocais. Assim, retomar essa confiança como músico depois de tanto tempo sem tocar, depois de tanto tempo sem evento, é difícil. Então se você é músico, tá passando por isso aí também, cara, não se preocupe, vai passar, vai lá, faz seu treino, faz seu trabalho. Não se deixe abalar, que você percebe muito os teus erros. Os outros quase não percebem. E quem diz que percebe, tem que tomar cuidado com as críticas dos outros também, porque muita gente vê erro onde não tem. Então acredita aí no que você tá fazendo e vai fundo, cara. Deu certo pra mim, com certeza vai dar certo pra você também. Eu agora tô esperando o Uber pra me deixar em Braga, pra eu conseguir pegar o autocarro, que é o ônibus, para voltar para Lisboa ainda hoje. Então, se você me acompanhou até aqui nesse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aí aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí também para que você consiga receber mais informação sobre Portugal, sobre viver em Lisboa, sobre viver na Europa, como é ser músico, viver de música, tudo isso aí e mais um pouco, além de você também ajudar várias outras pessoas a encontrar esse mesmo conteúdo que para elas pode significar muito, e acredite em mim, pode significar pra caramba, pode mudar a vida de uma pessoa. Então faz esse favor aí para todo mundo. Mais uma vez, autocarro. Mais uma vez, máscaras. De volta para Lisboa. Esse é mais um capítulo da vida de um músico em Portugal. Correu tudo bem, os noivos gostaram, eu gostei também, ficou até melhor do que eu esperava, uma vibe muito boa, fiquei muito feliz de vir pra cá, tô muito feliz também de voltar pra Lisboa. Essa viagem, pra quem estiver curioso, custou mais ou menos, com hospedagem, alimentação e tudo mais, cerca de 80, 100 euros. Então, vence seus medos, não se deixe abalar, trabalhe, continue aí no seu propósito, seja lá qual for ele, e eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem possa interessar. E eu te vejo numa próxima. Um forte abraço e tchau!